Muito boa a fala, vereador Toninho. Realmente nós temos um tema muito, muito complexo, a questão do encarceramento feminino. Tem pesquisas que apontam que a maioria das mulheres que estão encarceradas hoje são em função do tráfico de drogas. E elas são pegas, geralmente, com os companheiros. Porque elas não... A vereadora Cristina apontando ali que sim, que fez um trabalho agora no mês das mulheres, lá no presídio municipal de Pelotas, né, na ala feminina. E a maioria das mulheres estão encarceradas hoje pelo tráfico de drogas porque estão junto com seus companheiros. Muitas delas nem participam, mas elas estão juntas. E como que a gente vê essa questão da corrupção, né? E tu vê, a pessoa vai lá, ela se beneficia da corrupção, ela mata pessoas, porque no momento que um político, uma pessoa, ela pratica corrupção, ela está deixando, são impostos, são dinheiro da população que está deixando de ser investido em saúde, educação e lazer, em todos os nossos direitos. Em todos os nossos direitos. Então, aí acaba muitas pessoas dizendo e incriminando, né, aquele que vai lá e rouba porque não tem condições, mas aquele político que está lá roubando milhões e fazendo conchavo com grandes empresários, que é isso que acontece no nosso país hoje, muitas pessoas acabam passando, né, os olhos e dizendo, não, mas ela tem direito legal. Sim, ela tem direito legal. Mas e quantas mulheres também teriam esse direito e não têm acesso a isso porque não têm conhecimento e não tem o advogado que vai fazer esse intermédio para que tenha esse direito? Lembrando também do caso do Bruno, do goleiro Bruno, que fez tudo o que ele fez e saiu do presídio, e hoje ele tem até um clube onde ele está trabalhando. Ou seja, as pessoas vêm e dizem, mas ele saiu, ele pagou o tempo dele. Mas, gente, ele voltou a trabalhar e parece que ninguém fala sobre isso. São assuntos muito complexos. Eu gostei muito de ver o vereador Toninho vindo aqui falar sobre isso, que é importante a gente trazer isso aí. E a gente também se tocar que há, sim, uma injustiça. Há uma injustiça. Porque todas as pessoas que hoje estão presas, muitas pessoas que hoje estão presas não deveriam estar ali, enquanto que muitas que estão soltas deveriam estar hoje cumprindo pena. Infelizmente, isso acontece muito. Mas hoje eu vim fazer uma denúncia, antes de fazer um convite. Uma denúncia. Ontem recebi uns vídeos, tá, e umas fotos. Ontem à noite, tinham algumas pessoas, uns trabalhadores, fazendo a pintura das ruas ali na Santa Cruz. O que acontece? Essas pessoas não tinham equipamento de segurança, não tinham EPIs, né, que é aquela sinalização, os cones velhos, os motoristas não conseguiam ver, e não tinha apoio do azulzinho ali para fazer o fechamento da rua. O que estava acontecendo? Os trabalhadores pintando a rua, no meio da rua, tentaram fechar, os motoristas não viam, porque era de noite, né, e tinha movimento naquele horário, porque tem um curso lá, curso de inglês, enfim. E os motoristas vindo e passando por cima do cone e quase atropelando os trabalhadores. Então, essa denúncia é para que a prefeitura, e eu já vou fazer um pedido também, quem são aqueles trabalhadores? E onde existe, como que não existe um apoio dos azulzinhos ali para fechar a rua e para dar segurança para aqueles trabalhadores poderem fazer aquele serviço? Logo após a pintura, os carros passaram por cima da pintura, ou seja, dinheiro colocado fora. Dinheiro colocado fora. Fora, né, o que é mais perigoso, que são vidas, os trabalhadores correndo risco de vida, de serem atropelados no meio da noite porque estavam trabalhando. Outra denúncia são as podas de árvore. As podas de árvores nas periferias. O que acontece? Há uma empresa que vai lá, faz as podas, junta todo o lixo das podas e coloca na frente da casa dos moradores. E não vai buscar. O que os moradores têm que fazer? Esperam, a prefeitura não manda ninguém, os moradores têm que pagar um serviço para tirar aquelas podas das árvores da frente da sua residência. Isso também é um absurdo. Se há uma poda, se há um serviço, tem que ter uma coleta também. Isso não pode ser para os moradores, né? Para alguns, porque fica na frente da casa de alguns moradores, as podas das árvores de todas as ruas. Mas hoje também eu vim falar sobre a violência obstétrica.
O que é violência obstétrica, né? Vou ler algumas frases. Na hora de fazer, não gostou? Não grita, vai assustar as outras mães. Entre tantas outras violências. O ponto do marido. O ponto do marido é um ponto a mais que se dá no músculo, né, para quando sai o bebê, no períneo. Quando sai o bebê, se faz um corte, faz um corte no períneo para que saia mais facilmente o bebê. Esse corte, chamado de episiotomia, ele não é indicado, na maioria, ele é indicado em poucos casos, mas na maioria dos partos naturais, ele é feito. E muitas vezes acaba, na hora de fazer, se faz o corte, tem que fazer o ponto, né, a sutura. Se faz um ponto a mais, o ponto do marido. Vocês não têm noção do que isso representa na vida sexual depois dessa mulher. Outras violências que a gente naturaliza. Entrar sozinho na sala de parto. Só entra a mulher, ninguém mais. Isso é uma violência obstétrica. A mulher tem direito de entrar com o acompanhante, e muitas não sabem. Agendar cesárea sem recomendação. O Brasil é um dos que mais fazem cesáreas no mundo. O Brasil, hoje, ele faz 53% dos partos no SUS são cesáreas. 88% dos partos na rede privada são cesáreas. Muitas mulheres que chegam na primeira consulta pré-natal, já o próprio obstetra já diz, olha, vou agendar o teu parto para tal data. Isso é violência obstétrica. É a desnaturalização do parto, que deve ser natural. Exames de toque sucessivos por diferentes pessoas, isso também é violência obstétrica, quando a mulher está em trabalho de parto. Privação de alimentos, imobilização dos braços e pernas, que é um absurdo, mas ainda acontece. Impedir e retardar o contato da mãe com o bebê logo em seguida que o bebê nasce. A mulher fica, às vezes, até 6 horas longe do filho. Por isso e por outras razões, hoje nós estamos, o mandato do PSOL, o mandato Fernanda Miranda, aqui na Câmara de Vereadores, estamos convidando a todas as mulheres para a gente poder fazer uma roda de conversa, um diálogo, trazer as experiências, para pensarmos legislações para coibir esse tipo de prática nos hospitais e nos serviços públicos, né, dos partos das mulheres aqui em Pelotas. A gente tem que começar falando, né, sobre esse tema, falar sobre esse assunto e começar com as nossas experiências enquanto mães, porque toda mulher um dia sofreu, por mais que tenha tentado fazer um parto natural, ela tem, infelizmente, ainda sofrido várias violências contra um ato que deveria ser, uma prática que deveria ser muito natural. Parto não é doença, é saúde, é a vida, é o nascimento de uma vida, de um bebê. E isso a gente tem que começar a trabalhar. Então, hoje, às 18h30, aqui na Câmara de Vereadores, no plenarinho, nós estamos convidando todas as mães para se fazerem presente, convidamos também as vereadoras e vereadores desta casa. Muito obrigada.